compartilhar a tela com vocês. Então acho que já tá dando pra ver, né? Dá pra ver. Massa. Vamos lá, eu vou seguindo aqui a especificação, né? Porque até se vocês tiverem alguma dúvida na especificação, já vão tirando aqui na monitoria. Tem essa introdução, mas eu não vou ler aqui, eu acho que está bem detalhada. Dá para vocês desenrolarem de boa. E a observação aqui, né? Para usar C++. Super recomendado que vocês usem. Por mais que a maioria não esteja tão familiarizado com C++, né? Mas é isso. Eu vou tentar apresentar para vocês nessa monitoria agora, assim, o básico para que vocês possam começar a renderizar alguma coisa na tela. Nem que seja só uma esfera numa tela branca, uma esfera vermelha, né? A bandeira do Japão, pronto. Nem que seja só isso, mas fazendo isso da maneira correta, né? Configurando a câmera da maneira correta e etc. Então vamos ver aqui. Esses passos que eu vou tentar explicar agora são todos da primeira entrega, né? E eu acho que eu não vou nem explicar tudo da primeira entrega, deixa eu ver. Não, acho que eu não vou nem falar de transformações afins agora. Então acho que vai ser só até essa questão das interseções com objetos mesmo. Para vocês poderem pelo menos tentar testar alguma coisa aí na máquina de vocês, né? Então vamos lá. Nesta fase, a primeira etapa, né, e a primeira entrega, os grupos implementarão um Ray Tracer básico. Para isso é preciso definir pontos e operações sobre pontos. Né? O ponto é uma primitiva, né, da, da álgebra vetorial, da álgebra, né? E eu acho que Silvio já falou, né, sobre coordenadas baricêntricas. Eu acho inclusive que já faz um bom tempo, né, que ele falou sobre isso. E a gente tem que ter uma noção do seguinte: os pontos e vetores, eles são basicamente primitivas, né? E é o que a gente mais vai usar durante todo o Ray Tracer. E é muito importante vocês é, definirem eles assim, bem certinho, sabe? E também as operações deles, né? E a gente sabe o que? Que o vetor ele tem uma direção, um sentido. Caraca, que letra horrível. Mas ainda bem que eu tô falando, né? É uma direção, um sentido e tem um módulo também, né? Meu Deus do céu, não. Não tô aguentando. Eu vou escrever assim mesmo. Tem direção, sentido e tem um módulo, certo? O vetor tem essas três características, tem esses três atributos, né? E as operações com eles são fáceis, né? São somas de vetores, produto vetorial, é, produto escalar, multiplicação por escalar, multiplicação e divisão por escalar são quase a mesma coisa, né? Mas enfim, é, são essas assim as básicas, né? Soma de vetores, multiplicação, que seria o produto vetorial, né? Multiplicação entre dois vetores. Na verdade, a multiplicação entre dois vetores seria o produto escalar, né? O produto vetorial seria aquele cálculozinho de determinante, né? Que você tem que fazer com o vetor. Multiplicação por escalar, divisão por escalar. Deixa eu ver se tem mais alguma que eu estou esquecendo. Soma, subtração entre vetores, enfim, né? São as operações com os vetores. E também tem as somas, né? Tem o ponto. E o ponto ele só tem um atributo, né? Só tem uma característica que é a localização. E eu tenho quase certeza que vocês viram isso com o Silvio, que é a questão da operação, né, de soma para pontos, porque se você simplesmente tentar fazer a soma algébrica, né, dos dois pontos, não vai dar certo, né? É como se fosse uma função, é uma função assim que você tem um elemento aqui, né, e aplicando a função você consegue dois resultados diferentes lá no outro lado, né? Isso aqui não é uma função no caso, né? E aí, enfim, tem toda uma problemática e etc. E a gente chega na soma baricêntrica, né? Que é basicamente a única operação que a gente tem com pontos, né? É a soma baricêntrica, combinação baricêntrica
multiplicação por escalar, também tem a multiplicação, né, de um ponto por escalar, divisão também de um ponto por escalar, e também é possível aplicar matrizes a pontos, né, que é basicamente multiplicar um ponto por uma matriz. E aí, tanto o vetor quanto o ponto podem ser classes, né, no programa de vocês, até tem dizendo aqui, né, podem ser classes e as operações que vocês podem fazer com eles pode ser feita usando métodos, né? E aí a grande vantagem do C++ é que dá para fazer o operator overloading. E aí vocês podem pesquisar o que é isso. E assim, facilita muito essa questão de vocês criarem, né, as operações para essas duas primitivas, né? É, bom, os vetores e os pontos, deixa eu pensar aqui. Vocês podem criar classes para pontos com três coordenadas, né, na terceira dimensão, e os vetores também com três coordenadas. Mas às vezes vocês acabam usando pontos com duas coordenadas, né, em duas dimensões, e às vezes você pode usar até com quatro, né, para poder fazer as transformações afins. Eu não sei se Silvio já falou também sobre isso. Mas essa questão de implementar um ponto com quatro coordenadas nem é preciso, né? Por exemplo, se você está criando as suas classes de pontos e vetores, você pode criar as operações de uma maneira customizada, que você não precise colocar essa quarta coordenada, né? Para poder ter os efeitos corretos da transformação afim. Você pode eliminar, por exemplo, essa quarta coordenada artificialmente, né? Você mesmo fazendo na mão. Aí beleza. Após definir pontos e vetores, você já tem assim a faca e o queijo na mão, né? Já dá para fazer muita coisa. E a começar pela câmera, que talvez seja o objeto mais importante. Talvez seja o objeto mais importante do programa, né? Do código, do Ray Tracer. E aí vamos lá, para a câmera. O que é que a câmera tem, né? Ela tem um ponto que definirá a sua localização no mundo. Então vamos partir para a câmera aqui, ó. Eu vou tentar fazer um desenho melhor que eu conseguir. A gente tem aqui, ó, a câmera, certo? Que é definida por essa localização, né? Que tem um ponto que define a sua localização, né? Esse C. E, bom, C1, C2, C3 pertence aos números reais, né? Ela pode estar em qualquer local do mundo. Um outro ponto que será para onde a câmera aponta. E aí a gente pode ter, por exemplo, um ponto aqui assim. Ponto aqui. Esse é o ponto, esse é o ponto M, né? Vou colocar M, que é como se fosse uma mira, né? Para você saber para onde a câmera está olhando, para onde a câmera está apontando, né? É um vetor que parte da câmera e aponta para cima. Eu vou reduzir isso aqui, tá? Vou botar assim. Aí um vetor que parte da câmera e aponta para cima. Tanto esse ponto aqui, que é a localização, esse ponto da mira e esse vetor que aponta para cima, eles são todos obtidos pela entrada do programa. Aí o resto, deixa eu ver, não, a distância também é na entrada e o VRES e o HRES também, né? A resolução horizontal e vertical também é dado na entrada do programa. Agora essa base aqui, ó, esses três vetores ortonormais, vocês vão ter que calcular, né? Aí é a parte mais dificilzinha da câmera, mas também não tem muito mistério não. Aí tem esse VUp, né? Esse vetor que aponta para cima. Eu vou botar aqui up. E ele não pode ser nulo, né? Não faria sentido. E aí a partir disso, vocês conseguem calcular, vocês conseguem criar uma base para a câmera, né? A base para a câmera é super importante. E ela vai ser, deixa eu ver, ela vai ser mais ou menos assim. Deixa eu ver se consigo desenhar direito. A base da câmera vai ser algo mais ou menos assim, um vetor apontando para trás. Esse VUp aqui, tá? Ele não necessariamente é assim, perpendicular, né? A esses outros dois vetores daqui da base da câmera. Ele pode ser inclinado assim. E aí tem esse terceiro vetor da base. É uma base ortonormal, certo? Eu vou colocar outra cor aqui para eles. Deixa eu ver, botar um
Pronto, essa é a base da câmera. E é o W é esse vetor, o V é esse vetor para cima e o U é esse vetor aqui para apontando para a gente, né? Vamos dizer assim. Esse vetor aqui ele está meio que apontando para a gente mesmo, mais para cá assim. Pronto, aí a partir dessas duas informações aqui, ó, desse vetor do up e dessa mira aqui, desse outro vetor que aponta para esse ponto, vocês conseguem construir toda essa base ortonormal, né? Vocês podem usar Gram-Schmidt para calcular alguns vetores e é, Gram-Schmidt e também, bom, aí alguns cálculos mesmo usando vetores, né? Produtos vetoriais para poder deixar todos os vetores ortogonais entre si. Ortonormais, né? Porque tem que ter norma 1 também, né? E aí é o seguinte, essa base é muito importante por quê? Porque você consegue mapear o seu mundo inteiro, você consegue, o mundo inteiro usando coordenadas da base da câmera, né? Então, isso ajuda muito na hora, principalmente, de você achar os pixels da tela. Vai ser basicamente com a base da câmera que você vai fazer isso. Aí, beleza, se a gente consegue calcular esses três vetores, já tá massa, né? Vamos ver como é que tá aqui. W1, W, V e U, né? Nessa ordem aqui mesmo. O W apontando para trás, o U para cá e o V para cá. Eu vou dizer depois porque o W aponta para trás, tá? É uma questão mais de convenção mesmo. Aí também ele diz o que aqui, ó, um desses vetores deve ter a mesma direção e sentido de m menos c. Isso aqui está errado, certo? Inclusive eu vou ter que ajeitar na especificação, porque é o seguinte, m menos c, mesma direção e sentido, ele fala, né? Mesma direção e sentido. Tem a mesma direção, mas não tem o mesmo sentido. Inclusive, tá errado aqui, né? Eu desenhei errado. Seria assim esse vetor. Ele tem que ter a mesma direção e sentido desse vetor que aponta ali para o m. Mais ou menos assim. Aí esse vetor daqui ficaria um pouquinho mais pra cá, né? Nossa, é muito chatinho desenhar isso, pô. É muito chato não, eu que sou incompetente, né? Mas eu vou deixar assim, vamos fingir que isso daqui tá ortonormal. Fingir que isso tá ortonormal. Aí esse vetor up aqui eu vou inclinar um pouquinho mais pra dar essa impressão, né? assim tá bom, pronto. Aí esse vetor W aqui, ele tem que ter a mesma direção desse vetor roxo. Eu vou colocar aqui mira, vou escrever mira nesse vetor. Mira. Mas ele tem que ter o sentido contrário, certo? É uma questão de convenção. É uma questão de convenção, eu vou explicar para vocês já já por que isso. Aí vocês têm que, na entrada do programa, determinar uma distância entre a câmera e a tela. A tela, ela vai ficar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar a tela. Deixa eu ver se eu consigo desenhar essa tela. Vou aumentar para ficar melhor para a gente visualizar. Aí esse ponto aqui, essa mira, ela fica no centro da tela, né? O centro da tela mais ou menos aqui. Acho que ficou razoável a tela, né? Bom, aí esse ponto da mira, ele geralmente fica no centro da tela. E aí, a distância é justamente... a distância seria isso daqui, ó, da câmera, né? Da localização da câmera até a tela.
Esse aqui seria o nosso D. Então, esse seria o D, certo? A distância da câmera para a tela. É... E esse vetor aqui, né? A mira, ele é ortogonal, ele é normal ao plano, né? Então essa daqui, né? Essa distância de D para a tela que é paralela, a gente pode dizer assim, né? Paralela a esse vetor, é a menor distância, né? Entre a câmera e a tela. A gente pode dizer também, a gente pode dizer também que o W é normal a esse plano, né? Então por isso que a distância entre a câmera e a tela é a menor distância possível, né? Entre esse ponto daqui e essa tela. Aí também você recebe na entrada uma resolução vertical e uma resolução horizontal. E aí é o que vai determinar justamente o tamanho da tela, né? O HRS, vou botar H e V, porque minha letra não está contribuindo nem um pouco. H e V. Aí é o seguinte, Silvio, acho que nas aulas de Silvio, ele dá esse H e V, é, H e V não, né? HRES e VRES, da seguinte forma. O H, ele é a metade só, certo? Ele é só isso daqui. E o V seria só a metade também, seria só isso. Mas aqui a gente usa a entrada H e o V para representar essa distância toda mesmo, certo? Porque aí fica mais fácil de a gente relacionar, por exemplo, uma resolução 1920 por 1080 com a nossa tela, né? Fica mais simples. Aí beleza, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para explicar da câmera. Com todos os atributos, o grupo deverá construir uma câmera móvel, ou seja, podendo ser posicionada em qualquer lugar e apontada para diferentes localizações. Então, se vocês conseguirem construir essa base da maneira correta, né? Usando Grant Schmidt, usando os produtos vetoriais corretos, para que os vetores fiquem realmente ortonormais entre si, vocês vão poder posicionar essa câmera em qualquer lugar. Inclusive, transformar essa câmera, girar, transladar, usando transformações afins depois. Aí, é, o, o interessante é o seguinte, deixa eu ver se eu falo isso daqui na documentação, eu acho que eu não falei. Falo sim, ó. Ao mesmo tempo, esses atributos permitirão mapear todos os pixels da tela. Eu vou mostrar a vocês agora, que poderão ser encontrados pela soma de uma combinação de vetores da base da câmera, tá vendo? A gente pode dizer assim, é uma coordenada vetorial da base, certo? Seria esse ponto da câmera, mais uma certa combinação de vetores da base. Isso vai levar a gente a cada pixel aqui dessa tela. Cada pixelzinho a gente vai conseguir mapear usando a própria câmera, né? Deixa eu só tentar criar o grid aqui dos pixels. Nossa, isso vai ficar muito mal, mas vai dar pra entender, vai dar pra entender. Nossa, eu perco um tempo legal desenhando, mas é pra um bem maior. Ficou muito mal. Mas vai dar pra entender, vai dar pra entender. É isso que importa. Pronto, tá dessa cor, né? E esse ponto aqui tá assim, ele fica no centro da tela, mas isso é um pouco confuso, porque ele geralmente fica entre dois pixels, porque eu acho que nunca se usa uma quantidade ímpar de pixels no, numa tela. Acho que isso nunca acontece. Então, se o seu pixel não, né? Se esse ponto M está no centro da tela, ele vai ficar justamente entre dois pixels, sabe? Então enfim, é um pouco estranho. Ele ficaria
mais ou menos assim aqui no pixel. Considerando que esse seja o centro da tela, né? Tá o mais próximo aí possível do centro. Ele ficaria entre esses 4 pixels aí. Ótimo. Aí é o seguinte, essa questão de mapear a tela usando a base da câmera é, funciona da seguinte forma. Vocês podem, por exemplo, chegar no centro da tela, certo? Somando a câmera a um vetor, que pode ser o vetor justamente que sai da câmera e chega no centro da tela. Seria esse vetor daqui, ó, esse vetor esticado, né? Seria o W multiplicado por algum número real negativo, né? Para ele poder ir para outro sentido, né? Faria assim com o W. Ele viria para cá. E aí é por isso que o W fica para trás. Por causa do seguinte. O eixo XYZ, na álgebra, né? Por convenção, ele é assim, ó. O X é aqui, o Y é aqui e o Z é aqui. E o sentido positivo do Z é pra gente, entendeu? É para fora da tela. Ou seja, o sentido para dentro da tela teria que ser o sentido negativo. É o Z negativo. Então, para que a gente tenha esse efeito no nosso código, esse vetor da base da câmera tem que ficar apontando para trás, porque o sentido negativo dele é o que vai apontar para dentro da tela. É só por causa disso, é uma questão de convenção. Mas, por exemplo, vocês podem não fazer isso. Vocês podem construir a base assim, se vocês quiserem, com esse vetor apontando para frente. No meu código eu fiz isso, mas vocês têm que tomar cuidado, porque aí o sentido do eixo Z vai ficar invertido, entendeu? Mas é só por causa disso, é uma questão de convenção que faz esse vetor ficar apontando para trás. E eu preciso muito lembrar de ajeitar isso aqui na documentação. Aí pronto. Com esses vetores aqui, vocês podem somar esse vetor grande aqui à câmera. E aí o que é que vai acontecer? A câmera, entre aspas, né, essa localização vai ser deslocada para o centro da tela. Aí vamos supor que vocês queiram chegar nesse pixel daqui. Vocês podem fazer o seguinte, vocês apenas somam o vetor da base que aponta para cima a esse ponto e vai fazer com que esse ponto se desloque para cá, para cima. E tem um detalhe bem importante que eu esqueci de colocar. A gente mapeia a tela da seguinte forma. Vou mudar a cor aqui também desses dois. Opa, essa cor não. A gente divide essa tela em 4 quadrantes, tá? Sei que eu tinha caído. A gente divide essa tela em 4 quadrantes, certo? E a gente tem... É um plano, né? Isso daí é um plano. Ele vai de -1 aqui atrás até 1 aqui na frente. E aqui embaixo ele é -1 e aqui em cima é 1. Então são esses 4 quadrantes. Esse aqui, esse outro aqui, esse de baixo e esse daqui. E vocês podem mapear, né? Como se fosse um XY, já que é um plano, né? E aí é o seguinte, esse vetor da base, quando vocês mapeiam a tela assim, ele representa justamente esse tamanho daqui, saindo desse centro até a parte de cima. Representa uma unidade. Então por isso que é importante ter a base ortonormal da câmera. E aí pronto, vocês têm esse ponto aqui, se vocês somarem o vetor V, o ponto vem aqui para cima. Se vocês somarem o vetor U negativo, o vetor U está apontando para cá, ó, em relação à tela. O U negativo seria para lá. Então se vocês subtraem o U, a gente vai ter esse resultado aqui, ó. Vai vir para cá, para o limite superior da tela. Aqui em cima. E para vocês chegarem exatamente no centro do pixel, vocês vão ter que calcular o tamanho de vetores pequenos, que é um vetor, por exemplo, que sai de um pixel e chega no outro, certo? Então são vetores bem pequenos
Se comportam dessa forma. Sai de um pixel e vai para o outro. E aí vocês podem percorrer toda a tela assim, todos os pixels assim. Vocês podem, enfim, mapear toda a tela com esses vetores da base, né? Por exemplo, se você está aqui no centro da tela, você pode vir para cá. Meu Deus, está tudo esquisito aqui. Se você está no centro da tela, você pode ir para aqui para o de cima. E daqui do de cima você pode... Meu Deus, o que é que está acontecendo? E daqui do de cima você pode ir para baixo. Para o de baixo, com esses vetores menores. Certo? Depois for mostrar como esse projeto fica. Tá muito abstrato, é meio chatinho mesmo. E realmente é uma abstração pura, né? Você literalmente tem um mundo renderizado 100% abstrato, né? Nada daquilo que você está renderizando existe, são apenas números e álgebra linear, né? E álgebra, né? Aí esse é o esquema da câmera, né? A câmera é isso, basicamente. É uma base, uma distância até a tela, e aí você consegue mapear a tela usando essa base da câmera. Deixa eu ver se eu consigo fazer vocês entenderem melhor. Assim, vocês têm a câmera e vocês têm um ponto que vai representar para onde a câmera aponta. E esse ponto é o centro da tela, certo? E vocês também têm uma distância para a tela, certo? E essa distância vai ser uma quantidade, por exemplo, se essa distância é 5, ela representa 5 unidades da base, certo? Vocês podem simplesmente multiplicar o W por menos 5 e aí vocês vão ter esse vetor grande aqui, azul, isso é um azul roxo, né? E a partir de outros vetores da base, por exemplo, como a gente tem 4 vetores aqui para... Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Meu Deus, tem 5 vetores para cima e 4 aqui para o lado. Tá horrível isso, mas o normal seria ter... seriam dois números pares, né? Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 e 8, né? Uma tela de 8 por 8. Aí, por exemplo, como seu vetor V representa esse tamanho todo aqui, se você dividir ele por 4, né? Não. 1, 2, 3, 4, 5. É porque eu desenhei errado, né? Mas se vocês dividirem ele por 5, eles vão ficar desse tamanho aqui, né? E aí vocês podem ir iterando pela tela, usando esses vetores menores. Então, para mapear, eu estou tentando pensar numa forma mais simples de falar, mas é complicado. Para mapear, para chegar num pixel, pronto, vamos fazer assim. Para chegar num pixel, você vai somar a esse ponto aqui, que é a localização da câmera, a uma combinação de vetores da base, certo? Então você vai somar esse ponto. No caso, você vai somar esse vetor, né? Seria o C mais a mira. A mira é o nome desse vetor que eu dei aqui, né? Eu vou colocar ele mais grosso aqui, porque tá ruim de ver. Aí C mais mira vai dar o ponto no centro da tela. E mais o vetor V para cima vai dar esse ponto aqui em cima. Menos o U vai dar esse vetor aqui, esse ponto aqui, né? No canto inferior, no canto superior esquerdo da tela, né? E aí, enfim, com essas combinações de vetores da base, vocês conseguem chegar em todos os pixels. Esse é o pensamento, essa é a lógica. Por isso que a base é tão importante. E talvez seja... a câmera talvez seja a parte mais chatinha de entender do projeto, né? Se bem que reflexões e refrações também são um pouco chatas. Mas a câmera, assim, é um passo fundamental e que dá um pouco de trabalho para entender, realmente. Enfim, eu acho que não tem uma maneira mais simples de explicar do que isso, né? Para chegar num pixel, você apenas soma a localização da câmera, apenas soma uma combinação de vetores da base, a localização da câmera. E aí você vai chegar nesses pontos, né? Dependendo de onde você queira chegar. E se você chega em um ponto, é muito fácil chegar nos outros, né? Porque é só você pegar esses vetores menores
como eu tinha falado antes, né? Então a dificuldade é você encontrar o primeiro ponto. Depois que você encontrou o primeiro ponto na tela, você só precisa iterar, né? E aí, o resultado final de toda dessa combinação de vetores da base mais o ponto vai dar um vetor justamente no pixel. Vai dar um vetor assim, ó, bem no centro. Certo? Caraca, tá com essa assistência, né? Que ele fica grudando nas coisas, que é horrível. Mas enfim, aí você vai conseguir criar vários vetores que passam pelos pixels, certo? Por todos os pixels da tela. E lá atrás da tela podem ter objetos, né? Podem ter esferas. E aí esses raios podem bater nesses objetos. Vou botar assim, né? Esse raio daqui saiu da câmera, passou por esse pixel. O raio nada mais é do que uma reta, né? Que passa pela câmera e por um dos pixels. E vai no sentido da câmera para a tela, né? E aí essa reta pode interceptar com a esfera, por exemplo, aqui do outro lado. E aí, enfim, vocês vão criando esses raios, né, para toda a cena não, para todos os pixels e ver se esse raio interceptou com algum objeto, né? Aí eu vou explicar um pouquinho melhor essa questão das interseções ainda. E aí é o seguinte, depois de definir a câmera, aqui é o modelo de iluminação que a gente vai usar, tá? Mas não precisam olhar para isso agora não. Aí depois de definir a câmera, a gente pode definir a tela não, a gente pode definir a cena, que pode ser uma classe e tem os seguintes atributos, né? Vocês podem colocar luzes nela e as luzes, o que são as luzes, né? Cada luz é um ponto, é uma localização, né? Então a luz vai ter uma localização no mundo e cada luz vai ter uma intensidade, vai ter uma cor, né? A intensidade vai ser representada pela cor. Vocês vão entender melhor isso quando a gente falar de iluminação e do modelo de Phong também. Mas vocês já podem ir construindo a aplicação de vocês para terem esses atributos nos objetos. E também a gente tem um ambiente, né? Que ele só tem, na verdade, uma cor ambiente, que funciona como um filtro. É tipo assim, você tem uma cena, você vai renderizar uma cena e você setou a cor ambiente para ser vermelho, ou azul, ou verde. E aí vai ter um filtro, sabe? Nos objetos azul, vermelho ou verde. Além disso, vocês têm que testar interseções com esferas, planos e uma malha de triângulos. Aí primeiro, vamos, vamos observar a esfera. A esfera é o mais fácil, eu acho. Porque é o seguinte, vamos usar o exemplo que eu... Bom, vamos usar esse exemplo aqui, né? Desse vetor que vem aqui e bate nessa esfera. É, a esfera tem um centro. Vamos desenhar um centro aqui nela, o centro, que é o C, né? É um raio, que vai definir justamente a distância do centro para a borda dela, o raio. E uma cor, né? Vai ter uma cor porque se a gente interceptar com ela, a gente retorna essa cor para o pixel, né? Então, por exemplo, se essa esfera for verde, se essa esfera for... Deixa eu ver que cor eu boto. Se essa esfera for... Se essa esfera for verde, né? E a gente interceptou com ela, aí a gente vai pintar todo esse pixel aqui com verde. É basicamente isso. E aí como é que a gente faz para testar a interseção com a esfera, né? Veja, vocês têm a câmera somada a esse vetor, né? Que faz com que você saia da câmera, chegue até o pixel e passe pelo pixel. Então isso é apenas uma reta definida por um ponto mais um vetor vezes um número real. Isso é a reta, que possivelmente pode bater com algum, pode interceptar com algum objeto, né? Então, esse vetor aqui que vem até a esfera, ele vai ser calculado assim, na verdade, ó. Ele vai bater aqui
pixel e ele vai meio que parar aí nesse pixel. Mas, como a gente multiplica, vou botar um V aqui, como a gente multiplica esse vetor por um número real, a gente pode prolongar ele tanto para frente, né, para bater na esfera, quanto para trás. Mas para trás a gente não quer, a gente não iria querer fazer uma multiplicação para ele ir para trás, né? Porque a gente quer ver coisas que estão depois da tela. Então a gente multiplicaria ele por um número real positivo, né? Para ele poder vir para cá. E a gente sabe também que a equação da esfera é da seguinte forma: x menos c1 ao quadrado mais x menos c2 ao quadrado, x não, né? Y menos c2 ao quadrado mais z menos c3 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, né? E aí é que tá. O que é esse x, y e z? O x, y e z é a única coisa que a gente não conhece, né? E aí a gente pode desenvolver essa equação da reta para substituir aqui no x, no y e no z. Por quê? Porque essa reta ela vai nos dar um ponto no mundo que vai ser da seguinte forma. Ó. Essa reta dá um ponto no mundo da seguinte forma. Se a gente desenvolver, né? É o C mais V1 vezes T, V2 V2 vezes T e V3 vezes T. É uma reta paramétrica, certo? Por isso que tem esse formato. E por isso que é tão útil, porque é uma reta parametrizada com apenas um parâmetro. Então você não tem incógnitas, quer dizer, você tem uma incógnita só nela, né? E quando você substitui aqui na equação da esfera, você vai ter só uma incógnita também na equação da esfera. Então essa reta, a forma final, nos devolveria um ponto, né? E esse ponto teria as seguintes coordenadas: C mais seria C mais isso. É o formato final já. E esse V1, V2, V3 são valores conhecidos, certo? Porque já é esse vetor calculado aqui da gente. Então, se vocês substituírem as coordenadas desse ponto aqui nessa equação, vocês vão ter uma equação do segundo grau com apenas um parâmetro, com apenas uma incógnita. E é só vocês resolverem é só vocês fazerem Bhaskara, né? Vocês precisam resolver uma equação de Bhaskara e nada mais para testar a equação, para testar a interseção com as esferas. Então, por exemplo, esse vetor pode passar pelo pixel, bater na esfera, tanto aqui quanto saindo aqui. E aí isso vai representar a situação onde o delta no Bhaskara é maior do que zero. Também pode acontecer de a gente partir da câmera e não bater na esfera. E também pode acontecer de a gente partir da câmera e bater na esfera apenas uma vez. Essa situação é bem mais incomum e às vezes as pessoas até ignoram ela quando bate uma vez só na esfera. E aí é o seguinte, esse raio que não bate na esfera representa o delta menor do que zero. O delta na equação de Bhaskara, né? Porque quando o delta é menor do que zero não existe raiz de número negativo e aí quer dizer que a gente não interceptou com a esfera. E aqui representa o delta igual a zero, só teve uma interseção. Então essa é uma maneira simples de testar a interseção com as esferas, é bem simples na verdade, eu acho que é a maneira mais simples. É um pouquinho, talvez cara computacionalmente, né, porque você tem que calcular a raiz quadrada e potência, etc. Mas é bem simples de implementar. Aí testar a interseção com planos. Bom, o plano é bem simples. Meu Deus, está chegando em outra coisa aqui. O plano é bem simples. Deixa eu ver o que é que eu faço. Vou botar aqui mais para a esquerda. Na entrada, quando vocês forem definir um plano,
vocês já vão na entrada, quando vocês definem um plano, vocês já determinam um ponto que pertence a esse plano, certo? P plano. E uma normal ao plano. Um vetor ortogonal a esse plano, né? Então também é bem fácil testar a equação, a interseção com o plano, porque a gente tem essa reta paramétrica, parametrizada com apenas uma incógnita, né? E aí a gente pode ter um possível ponto aqui, um ponto P, certo? Que é resultado dessa soma daqui, entre um ponto e esse vetor diretor, né? Que passa pelos pixels e tal. E aí o que é que você pode fazer? Se esse ponto pertence ao plano, esse ponto qualquer do mundo, né? Um ponto parametrizado com, por exemplo, um xt, yt e um zt, né? Parametrizados pelo parâmetro t da reta. Eu vou inclusive escrever aqui, ó. Se esse p pertence ao plano, então ele, né? Vou botar assim, ó. Se pertence ao plano, então p menos ponto do plano vezes esse n aqui que é a normal, certo, do plano, vezes a normal é igual a zero. Porque P menos PP é justamente isso. É um vetor no plano. Se o P pertencer, né, esse P menos PP vai dar justamente um vetor no plano que é ortogonal a N. E o produto escalar entre eles tem que dar zero, né? Aí também existe, além dessas duas, tem a interseção com triângulos, que é a mais complicada, de longe é a mais complicada. E a gente vai fazer da seguinte forma. Aqui tem especificado uma malha de triângulos. Mas, para primeiro momento, se vocês forem testar a interseção com triângulos, não pensem na malha, tá? Não tentem usar essa notação da malha. Coloquem apenas um triângulo na cena para tentar testar a interseção. Apenas um. Aí, quando estiver dando certo, essa interseção com apenas um triângulo, vocês tentam implementar a malha, tá? E aí é o seguinte, quando a gente tem um triângulo, deixa eu ver se tem um triângulo por aqui. Quando a gente tem um triângulo, a gente tem os vértices, né? A gente tem os vértices do triângulo, certo? E aí, existem várias maneiras de calcular a interseção com triângulo. Existem maneiras 100% algébricas, existem maneiras que já envolvem somas baricêntricas, né, e assuntos que vocês veem em PG. Mas também poderia, por exemplo, calcular a interseção com um triângulo apenas usando o assunto que vocês veem em AVLC. Também daria, mas é muito mais longo para implementar e computacionalmente também é muito mais lento, né? E aqui a gente se limita a usar as coordenadas baricêntricas, a combinação baricêntrica, para testar essa interseção. Até porque essa combinação baricêntrica vai ajudar a gente em questões de iluminação depois, para iluminar a malha e etc. O shading, né? E, é, enfim, essas coisas relacionadas à iluminação. Aí o triângulo na entrada você só determina os três vértices, né, que compõem esse triângulo. E para testar a interseção com triângulo, vocês podem usar a interseção com plano como subrotina. Por quê? Porque vocês conseguem construir um plano a partir do triângulo, certo? Todo triângulo está contido dentro de um plano. E aí vocês conseguiriam construir assim, ó. Vocês constroem dois vetores suporte. E a partir deles vocês conseguem determinar um vetor normal a esse triângulo. E se você tem uma normal e um ponto, você tem um plano, né? Igual a gente tinha aqui. Uma normal e um ponto. Então você pode
testar a interseção desses raios que saem da câmera, dessas retas que saem da câmera, com esse plano primeiro, formado a partir desses dois vetores e desse outro vetor normal. Na verdade é o seguinte, né? Você tem esses dois vetores aqui, suportes, que vocês usam apenas para calcular esse vetor normal. E como vocês têm um ponto, né? Vocês podem botar esse ponto. Vocês podem usar o A, o B ou o C, né? Tanto faz. Vocês têm a normal e tem um ponto que pertence ao plano. É só isso. Aí vocês primeiro testam a interseção com o plano. Então, por exemplo, pode ser que esse raio que passe pelos pixels realmente bata no triângulo. Aqui, ó. Ele bateu aqui no triângulo. Mas pode ser também que a gente tenha um... Vou ajeitar essas coisas que eu estou digitando sem querer. Na moral, não sei porque isso está acontecendo. Enfim, pode ser que uma reta passe pelo pixel. Deixa eu ver. Vou botar pra cá, pra baixo assim. E aí ele pode bater nesse plano que contém o triângulo. Meu Deus, tá começando a bater um desenho no outro. Deixa eu ver, vou tentar colocar mais pra cima aqui. Essa reta, pronto, passou por aqui. Não bateu no triângulo, mas bateu no plano que contém o triângulo, certo? Bateu aqui, por exemplo, no plano. E aí pronto, se você usar, vocês vão ter, né, um ponto aqui, XYZ, XYZ, esse ponto aqui. E aí vocês podem usar a combinação baricêntrica de A, B e C para ver se esse ponto pertence, né, ao triângulo. Então, por exemplo, para que o ponto pertença ao triângulo, a soma das coordenadas, certo? É o alfa, beta e gama, né, como vocês viram com Silvio, o alfa, beta e gama somados tem que resultar em 1. E todos eles têm que estar entre 0 e 1, né? Eles não podem ser maior do que 1, nem menor do que 0. A gente pode dizer aqui que o alfa, beta e gama tem que estar entre 0 e 1. E pronto, essa é a forma de testar a interseção com o triângulo, né? Você primeiro usa a interseção com plano, como subrrotina, e depois usa a combinação baricêntrica para testar se realmente intersectou com o triângulo ou se só foi uma interseção com plano, né? Porque se só for interseção com plano, você não vai considerar a cor desse triângulo para o pixel, né? Bom, eu dei uma explicação aqui meio por cima, né? Na verdade eu tentei detalhar o máximo possível, só que realmente é um pouco... tudo é abstrato, né? Nesse projeto, tudo é abstrato. E aí a ideia é ter explicado, a ideia para agora era ter explicado essas primeiras partes da especificação. Aí sim, aqui tem alguns atributos que todos os objetos têm, mas para determinar material, iluminação, né? E não era o foco aqui dessa monitoria. Era realmente para tentar ajudar vocês a darem esse passo inicial no projeto, de já tentar conseguir renderizar uma imagem e também tentar renderizar objetos. Quando eu fiz o projeto pela primeira vez na cadeira, eu nem testei interseção com o objeto primeiro. Eu só tentei garantir que eu conseguia pintar uma tela toda de branco, né? E depois eu tentei dividir a tela em branco e roxo, sabe? Uma metade branca, uma metade roxa, para ver se a minha câmera estava funcionando, né? Aí só depois que eu fui tentar fazer as interseções com objetos. Aí assim, por hoje era isso. Por hoje era isso. Eu sei que é bastante abstrato, mas a gente vai marcar mais monitorias para tentar fazer vocês ajudarem calma, para tentar ajudar vocês a entenderem o projeto. E é muito importante que vocês tragam dúvidas. Então tentem implementar para poder trazer dúvidas para a monitoria. E é inclusive por isso
que a gente faz essas entregas parciais valendo ponto extra, para justamente estimular vocês a começarem o projeto o quanto antes, para não dar problema depois. Porque, por exemplo, vocês têm que ir fazendo com bastante calma todos os passos todas as etapas do projeto, testando sempre com bastante calma, porque depois que tiver, se você deixar para fazer em cima da hora, você vai implementar um monte de coisa, aí sei lá, deu um erro na reflexão, numa reflexão total que tinha dentro de um triângulo lá, e aí já era, não tem como debugar isso, é muito difícil, né? Então a ideia é que vocês realmente vão fazendo em etapas e testando com bastante calma. E bom, é isso. Eu vou encerrar essa monitoria por aqui. Eu posso compartilhar depois esses esquemas com vocês, mas eu também posso tentar melhorar isso de alguma forma, né? Talvez na especificação. Mas enfim, eu espero que tenha dado para pelo menos pegar alguma ideia de como que se abstrai isso dentro do programa, né? E eu tentei detalhar ao máximo a especificação para ajudar vocês, tá? Eu vou encerrar a gravação aqui para não ficar muito mais longa.